Esse é o vídeo 2 do módulo 4 da fórmula de arrematação para não advogados. Nesse vídeo 2, eu vou te explicar como funcionam os leilões extrajudiciais de alienação fiduciária. Esse tipo de leilão é muito comum. Você vai ver bastante, os bancos estão fazendo muito esse tipo de leilão, que são leilões decorrentes de contratos de alienação fiduciária. E nesse vídeo você vai entender como funcionam esses tipos de leilão e também o que é alienação fiduciária. Tá? Então preste bem atenção, porque ainda que seja um leilão extrajudicial, é um leilão extrajudicial, porém você tem que saber o que acontece, ele tem regra, ele tem uma lei. Então ele tem procedimento próprio. Então neste caso é importante que você entenda o que a lei diz e como proceder para analisar um tipo de leilão, esse tipo de leilão que é alienação fiduciária, ok? Então para isso nós vamos estudar a lei, a própria lei. Vamos ler juntos aqui alguns artigos dessa lei que regulamenta esse tipo de leilão para ver os detalhes e os cuidados que você precisa tomar, ok? Então vamos lá. A lei que trata dessa modalidade de leilão é a Lei 9.514 de 97. Lei 9.514 de 97. Você vai ouvir muito dois termos fiduciário, que é o credor, e fiduciante, que é o devedor. Então sempre que você ouvir fiduciário nesse tipo de leilão, significa que é o credor, e fiduciante, o devedor. O artigo 22 da lei diz o seguinte: a alienação fiduciária regulada por esta lei é um negócio jurídico pelo qual o devedor, ou seja, o fiduciante, com o escopo, ou seja, o objetivo de garantia, contrata a transferência ao credor, que é o fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Então, a alienação fiduciária é quando uma pessoa vai a um banco, né, e pega lá um empréstimo ou qualquer tipo de negócio que ela faça financeiro e coloca em garantia o imóvel dela. Tá? Só que esse imóvel, ela coloca o imóvel, só que não é uma garantia como acontece com a hipoteca, simplesmente uma hipoteca, uma garantia, não. Ela transfere a propriedade do imóvel para o credor. Então, olha só a gravidade desse tipo de contrato. E nunca entre nesse tipo de contrato, nunca faça um empréstimo bancário por alienação fiduciária, que é muito, muito complicado. Tá? E ele é muito sério, muito grave, beneficia demais o banco e prejudica demais o devedor. Por quê? Nesse tipo de contrato você dá uma garantia, porém, lá no cartório o imóvel fica em nome do banco. Tá certo? A gente vai ver os detalhes aqui. Você transfere o imóvel de uma forma precária para o banco, para o credor. E é isso que o devedor faz. Então esse é o tipo de negócio. Essa é a alienação fiduciária, ou seja, a transferência, ou seja, um empréstimo bancário que tem como garantia a transferência de um imóvel em nome do credor ou do banco. Ok? Artigo 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Então, a alienação, esse tipo de contrato, é registrado em cartório de registro de imóveis. E o que é registrado lá? A propriedade, a transferência da propriedade do imóvel de forma precária, ou seja, resolúvel, para o credor. Isso é registrado lá no cartório. Vai aparecer lá, averbado na matrícula do imóvel, que aquele imóvel está alienado fiduciariamente e transferido a sua propriedade para o credor. Ok? Então é importante você saber isso. Então, no caso, o que fica com o devedor? Apenas a posse direta. E a posse indireta para o credor, que na verdade passa a ser o proprietário do imóvel. Artigo 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á
nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Então, se a dívida não for paga integralmente, ou mesmo parte dela, ou algumas, vamos supor, está em 12 parcelas, e o devedor deixou de pagar 3, 4 parcelas, então o que acontece? Ele vai ser intimado para pagar, e se não pagar, aquela propriedade que já está transferida para o credor de forma precária é consolidada no nome do credor. É transferida de forma definitiva para o credor. Isso tudo extrajudicialmente, não tem nada judicial nisso aqui, tá certo? Então é uma forma, né, bem onerosa aí de se fazer um contrato, porque a propriedade já fica em nome do banco, e se não houver pagamento, se consolida a propriedade em nome do banco lá no cartório, no registro de imóveis, né, na verbação da matrícula, na matrícula do próprio imóvel. Então, o imóvel fica realmente transferido para o credor, que passa a ser o proprietário do imóvel a partir da consolidação da propriedade no nome dele, ok? Artigo 26, parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, o fiduciante, que é o devedor, ou seu representante legal, ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, que é o credor, pelo oficial do competente registro de imóveis, a satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Então, a lei determina que antes de se consolidar a propriedade em nome do banco, o banco tem que intimar, ou seja, notificar o devedor para ele pagar toda a dívida e todas as despesas. Tá? Então, tem que haver essa intimação. Então, se você for entrar nesse tipo de leilão, você tem que verificar se essa intimação foi feita. Isso você consegue ver no procedimento administrativo que fica de posse do banco. Tá? Que você pode pedir para olhar, para ver se o procedimento está correto de acordo com essa lei. O fiduciante, que é o devedor, tem que ser intimado, tem que ser notificado para pagamento da dívida, ok? Ele tem 15 dias para pagar essa dívida, então ele é intimado para pagar em 15 dias a dívida. Se ele não pagar nesses 15 dias, é que a propriedade então vai ser consolidada em nome do banco do credor, ok? E ele tem que pagar tanto a dívida, como se tiver condomínio em atraso tem que pagar, tiver tributo, ele tem que pagar tudo, não pode deixar nada para trás. Ok? Então, mas o que interessa para você como investidor interessado em arrematar nesse tipo de leilão é que esse procedimento tenha sido cumprido, tenha sido observado, que o devedor tenha sido previamente intimado para pagamento em 15 dias da dívida que ele tem e de todas as demais despesas. Isso é importante você verificar. Artigo 26, parágrafo 3º. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal, ou ao procurador regularmente constituído, no caso um advogado, podendo ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial do registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel, ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. Então aqui diz que a intimação, que essa notificação para o devedor pagar a dívida em 15 dias, tem que ser feita pessoalmente, através do oficial do cartório de registro de imóveis, né? Se lá não tiver cartório de registro de imóveis, pode ser o cartório de título e documentos, mas tem que ser um oficial do cartório que vai intimar, vai notificar o devedor para pagamento, ou pelo correio com aviso de recebimento, que é o AR. Tá? Então é as formas que tem para se intimar, ou pelo oficial do cartório, ou pelo correio com AR. Então você tem que verificar se isso foi feito, ou pelo oficial do cartório, ou pelo correio com comprovante do AR, que é o recibo, que é o aviso de recebimento. Ok? Então você tem que verificar se isso consta lá no procedimento administrativo. O parágrafo 4º do artigo 26. Quando o fiduciante, que é o devedor, ou seu representante legal, ou procurador, regularmente constituído, se encontrar em local incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo então ao oficial do competente registro de imóveis promover a intimação por edital,
publicado 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação do local, ou no outro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, ok? Então, o que acontece aqui? Somente pode haver a notificação para pagamento da dívida por meio de edital se o devedor ou seu procurador, né, ou quem o represente, estiver em local incerto e não sabido. Ok? O local incerto e não sabido, como acontece lá nos processos comuns que nós já vimos também. Ok? Somente nesses casos. Então, o correto é por oficial do cartório de registro de imóvel ou por correio com a R. Se ele não for encontrado e for declarado em local incerto e não sabido, ou seja, não tem como encontrar o devedor, alguém que represente, pode ser uma empresa que é representada pelos seus sócios, né? Ou por um advogado. Então, local incerto não saber. Aí pode ser por edital, prazo em 3 dias e também em jornal de grande circulação, ok? Então, você tem que verificar se ele for intimado por edital, então tem que estar comprovado que se esgotaram as tentativas de notificá-lo de forma correta por oficial do cartório de registro ou por correio com a R, ok? Tem que verificar isso. O parágrafo 7º do artigo 26 diz o seguinte: decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, ou seja, os 15 dias, sem a purgação da mora, ou seja, sem o pagamento da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando este fato, promoverá a averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que é o credor, à vista da prova do pagamento por este do imposto de transmissão inter vivos, que é o ITBI, né? Tem casos que pode ter laudêmio. Então, veja bem, nesse caso aqui, tá? A consolidação da propriedade em nome do banco, no nome do credor, somente poderá ser feita se esgotado o prazo de 15 dias, o devedor não pagar, que ele vai ser notificado para isso. Não pagou, então o oficial vai estar autorizado a consolidar, a registrar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor. Aí a propriedade passa a ser definitiva em nome do credor, ou seja, o banco passa a ser dono do imóvel, ok? Somente nesse caso. E o banco já recolhe aquele imposto da prefeitura, que é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Sempre que se vende ou se transfere um imóvel, tem que se recolher o ITBI. Então o banco já recolhe o ITBI e já transfere, que para transferir tem que recolher o ITBI. Aí já era, o imóvel está no nome do banco, tá certo? Então o banco pode vender o imóvel. Artigo 26, parágrafo 8º. O fiduciante, que é o devedor, pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados então os procedimentos previstos no artigo 27. Então o que acontece? Se o devedor, que é o fiduciante, preferir dar em pagamento da dívida o próprio imóvel, uma dação em pagamento. Então, nesse caso, não vai ter mais aqueles procedimentos de leilão, nada disso. O imóvel passa a ser do banco de forma voluntária, ou seja, o devedor deu o imóvel para o banco como forma de pagamento da dívida. Nesse caso, o banco pode até vender, mas seria um leilão de iniciativa particular. Não mais se aplica aos procedimentos dessa lei, tá? Só se aplica os procedimentos dessa lei se o devedor dever, não pagar e não der voluntariamente o imóvel para pagamento da dívida. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se ele não der o imóvel, então vai ter um procedimento que a gente vai ver na segunda parte desse vídeo, que é o procedimento para o banco levar esse imóvel a leilão, ok? Se ele preferir, né, dar o imóvel como pagamento, morre a questão, a dívida é extinta, o imóvel é do banco, propriedade do banco particular de forma voluntária, que o devedor deu, e o banco leva para leilão da forma que ele quiser depois. Aí volta para aquele vídeo que nós já vimos, que é o leilão extrajudicial de iniciativa privada ou particular, que aí não tem regra, é a regra do edital do leilão. Se o devedor não fizer isso, ele não der o imóvel voluntariamente como dação em pagamento, aí sim vai então seguir os procedimentos da lei para fins de leilão, que nós veremos na segunda parte desse vídeo que é o vídeo 2 desse módulo
da fórmula de arrematação para não advogados, ok? Então vamos partir então para a segunda parte desse vídeo.